Olá, jogador! Hoje vamos analisar a partida entre M. Carlsen com as peças brancas e J. Hammer com as peças pretas. D4. Cavalo F6. Cavalo F3. G6. Cavalo de B, D2. D5. I3. Bispo G7. B4. Roque curto. Bispo B2. C6. C4. Bispo F5. A4. Cavalo de B, D7. Bispo I2. Cavalo I4. Roque curto. Torre I8. Cavalo captura em I4. Bispo captura em I4. Cavalo D2. Bispo F5. Dama B3. I5. C. Captura em D5. E. Captura em D4. Cavalo C4. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era D. Captura em C6. D3. Bispo F3. Bispo captura em B2. Dama captura em B2. Cavalo B6. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era C. Captura em D5. Cavalo captura em B6. Dama captura em B6. A5. Dama B5. A6. C. Captura em D5. Torre A5. Dama B6. A. Captura em D7. Torre de A. B8. Bispo captura em D5. Bispo I4. Dama D2. Bispo captura em D5. Torre captura em D5. Dama captura em B7. Torre D4. Torre de I, D8. Dama captura em D3. Torre captura em D4. Dama captura em D4. Dama captura em D4. Dama captura em A7. H5. H3. Dama B6. Dama 4. Dama B5. Dama F4. Dama B4. Dama G3. Torre D8. Rei H2. Dama D6. Dama captura em D6. Torre captura em D6. Rei G3. Rei G7. Torre C1. Torre D2. Torre C7. Rei F6. Rei F3. Torre A2. Torre C6 cheque. Rei G7. G3. Torre B2. Torre C4. Torre A2. I4. Torre B2. H4. Torre A2. Rei I3. Torre B2. Torre C7. Torre A2. F3. Torre A5. Rei F4. Torre A3. Torre D7. Rei F8. Torre D5. Rei G7. G4. H. Captura em G4. Rei captura em G4. Torre A1. H5. G. Captura em H5 cheque. Torre captura em H5. F6. Torre B5. Torre G1 cheque. Rei F4. Torre F1. Torre B2. Rei G6. Torre G2 cheque. Rei F7. Torre G3. Rei I6. Torre H3. Torre F2. Torre H6. Rei F7. Rei G4. Torre F1. F4. Torre A1. Torre H3. Torre A4. Torre I3. Rei I6. Rei F3. Torre A1.
Torre B3. Torre F1 cheque. Rei G3. Torre 1. Torre B6 cheque. Rei F7. Rei F3. Rei I7. Torre B7 cheque. Rei D6. A avaliação passou a ser de 5.1. Esse foi um erro grave. O melhor lance era Rei F8. F5. Torre F1 cheque. Rei I2. Torre A1. Torre B5. Esse lance devolve parte da vantagem. O melhor lance era Rei F3. Torre A3. Rei F2. Torre C3. Torre D5 cheque. Rei I7. Rei I2. Torre A3. Torre D3. Torre A1. Torre B3. Rei D6. A avaliação passou a ser de 5.2. Esse foi um erro grave. O melhor lance era Rei 8. Rei I3. Torre 1 cheque. Rei D4. Torre D1 cheque. Torre D3. Torre A1. Rei I3 cheque. Rei I7. Torre B3. Torre 1 cheque. Rei F3. Torre F1 cheque. Rei I2. Torre A1. Torre B6. Torre A3. Rei D2. Torre F3. Torre 6 cheque. Rei F7. Torre D6. Rei I7. Torre D3. Torre F2 cheque. Rei C3. Torre 2. Rei D4. Torre A2. Torre C3. Torre D2 cheque. Rei I3. Torre D1. Torre C7 cheque. Rei D6. Torre F7. Torre 1 cheque. Rei F3. Torre F1 cheque. Rei I2. Torre A1. Torre captura em F6 cheque. Rei I5. Torre 6 cheque. Rei D4. F6. Torre A7. Rei F3. Torre H7. Rei G4. Torre H1. A vantagem aumentou para 7.4. Esse foi um bom lance. Rei F5. A avaliação passou a ser de 10.6. Esse foi um lance brilhante. Torre F1 cheque. Rei G6. A avaliação passou a ser de 46.8. Esse foi um lance brilhante. Torre G1 cheque. Rei F7. Esse lance devolve parte da vantagem. O melhor lance era Rei H6, vitória das brancas. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever e deixar suas sugestões.